Mas aí depois de um tempo, depois de muitos anos, vivenciando dentro de academia, trabalhando como profissional de educação física, surgiu o interesse de entrar pro CREF. A essa parte que eu quero entender. Da onde surgiu esse interesse? Cara, surgiu logo no início, tá? Então, assim, eu fui a primeira chapa de oposição ao CREF nacional. Então, eu ainda participei. Quem vê assim o Patrick presidente não sabe qual é o passado, né? Mas ainda em 2002, nós fizemos a primeira chapa de oposição ao sistema Confef-CREFs, aqui em Brasília. Então, nós formamos um grande grupo de 28 conselheiros, de 28 pretendentes a conselheiros, disputamos essa eleição e perdemos. Por quê? Porque do nascimento do CREF, eu tinha um entendimento equivocado do que era o conselho, de quais eram as atribuições e da forma que o conselho fazia. Só que eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar esperando a coisa acontecer e ficar reclamando, lamentando. Não, eu vou para cima. Mesmo menino lá do Setoró, busquei pessoas que eram referências e fui para cima das pessoas que estavam na atual gestão. Então eu participei, perdi a primeira eleição, perdi a segunda eleição, e aí eu descansei um pouco, falei, isso não é para mim, perdi demais, né? E até que a professora Cristina Calegaro, junto com outros professores, me chamaram, já agora há 9 anos atrás, me chamaram para fazer uma nova eleição e tal. Eu falei, cara, tá aí, vou aceitar o desafio. E foi onde a gente ganhou essa eleição e caiu para dentro, né, para ver o que é o CREF. E eu pude entender muito dos processos do CREF. Hoje eu estou há 6 anos na presidência e posso falar para você que ainda há entendimentos equivocados por parte do profissional de educação física em relação do que é a atribuição do CREF. Não, e a gente vai conversar sobre isso, que talvez tenha sido um dos principais motivos que eu quis trazer você aqui. Eu fui coordenador da Bodytech e pude perceber quanto equivocado é o pensamento do profissional de educação física em relação à atribuição do CREF, principalmente os personagens externos. Né? Aí chega o fiscal do CREF lá, a primeira coisa é falar mal sobre a fiscalização. Enfim, mas a gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Qual a diferença, né? Vamos começar por aqui. Qual a diferença do CREF pro sindicato? Explica pra gente essa diferença aí. O conselho, ele está ali para garantir à sociedade o atendimento por parte de profissionais de educação física, por parte, né? Na verdade, ele está ali para garantir que a sociedade seja atendida por profissionais de educação física. Então, ele é o órgão fiscalizador. O sindicato é o órgão que cuida do piso salarial, é o órgão que cuida dos direitos trabalhistas, que faz toda essa garantia. Acontece que até pouco tempo atrás, nós não tínhamos um sindicato. O sindicato que cuida dos profissionais de educação física é o Sindiclubes. Veja, é um absurdo. Né? Então, agora nós temos o sindicato aqui em Brasília, o SINPEF-DF, e eu acredito que eles venham a somar. Venham para cuidar pelo menos daqueles direitos básicos, que no Brasil a gente ainda precisa lutar por eles. Então, acho que é super legal, mas então o CREF é um órgão fiscalizador que vai garantir à sociedade o direito de ser atendido por um profissional de educação física. E qual é a relação entre o CREF e o sindicato? Se eles andam de mão dada, se não andam? Como é que funciona essa relação entre vocês? Ainda tem uma divisão de espaços. Então, o atual sindicato, a atual gestão do CREF, ainda não sentaram para fazer ações conjuntas. Até porque o sindicato é muito novo e vieram para uma disputa eleitoral no CREF. Então, eles vieram para o sindicato e logo depois vieram para fazer uma eleição à gestão do CREF. Ou seja, os interesses ainda, Sim. Né? Em vez de fazermos ali um direcionamento do que é o sindicato, do que é o conselho, aumentou essa confusão, né? Porque os dirigentes do sindicato vieram disputar uma eleição de CREF. Então isso só aumenta a confusão na cabeça do profissional de educação física. E que é grande, né? Pelo que eu tenho percebido aí, mas a ideia hoje é a gente tentar esclarecer o máximo possível. Mas assim, deixar claro que é direito também de todo profissional de educação física concorrer às eleições do CREF. Eu acho que tem que participar mesmo. Né? Quanto mais participar, melhor, eu acho, né? Muito melhor. Com certeza. Existe algum tipo de incentivo do CREF na prática de atividade física ou exercício físico para os funcionários do CREF? Por que eu estou te perguntando isso? Eu fiz um TCC na faculdade que era sobre o nível de sedentarismo dos colaboradores de uma das academias que eu trabalhava. Eu falei, cara, eu vou fazer uma avaliação, um questionário, porque se você vende saúde, prioritariamente eu entendo que você precisa consumir aquilo que você vende, né?
mas a gente vê que não é tão, a realidade não é bem assim. O CREF tem algum tipo de incentivo em relação a isso ou não? Na antiga sede, nós tínhamos um direcionamento melhor para isso, porque ela tinha uma academia dentro do clube vizinhança, então todos os colaboradores do CREF tinham uma academia lá de forma gratuita, então eles podiam fazer o treinamento deles lá. Eu acho que isso é bem interessante. Né? Hoje nós estamos numa sede que não permite muito isso, mas, obviamente, todos aqueles que estão lá acompanham a nossa luta e a gente sempre está incentivando realmente que faça atividade física. Isso não só para os conselheiros do CREF, mas para todos os brasileiros, né? Não, exatamente. E eu falo e fiz questão de fazer essa pergunta porque eu acho de suma importância as pessoas entenderem que o trabalho do CREF, na minha visão, além de fiscalizar, tá sempre de mãos dadas com o propósito da educação física. Que nada mais é de que lutar contra o maior vilão de todos, que é o sedentarismo. Perfeito. Então, a gente precisa limpar a nossa casa, né, para tentar limpar a casa do outro. Então, acredito muito nisso. Então, eu fico feliz porque o CREF toma esse tipo de postura, esse tipo de direcionamento, por ter trabalhado na gestão e numa academia na Bodytech, onde grande parte dos gestores eles eram profissionais de educação física, né, principalmente os coordenadores, e a parte de gerência também. Então, eu era professor, aí me tornei auxiliar de coordenação, depois coordenador, e poderia ter me tornado gerente se assim fosse a minha decisão. Então era um personal. Era notório as pessoas acreditarem que, pô, o cara é profissional e gestor, ele vai continuar ativo. Mas acontecia o contrário. As pessoas sentavam atrás do computador, iam fazer gestão de pessoas e de processos e esqueciam do que é mais importante de você cuidar da sua base, que é a sua saúde. Isso me incomodava, eu ficava no pé dos coordenadores, dos colaboradores que abandonavam isso. Eu falei, cara, esse é meu papel. Eu não me formei para ser coordenador, me formei para ser um profissional de educação física para interferir positivamente na vida da população. E eu vou cuidar dessas pessoas do meu lado. Que bom que o CREF tem feito os mesmos direcionamentos. Muito se via dentro da Bodytech, dentro das academias que eu trabalhava, uma necessidade exacerbada em criticar o CREF por não fazer nada, só faz me dar multa, me certificar, mas não luta pelos nossos direitos. Explica aí para toda a população e para todas as pessoas da educação física quais são os deveres realmente do CREF, para ficar muito claro para os profissionais que talvez eles estejam reclamando no lugar errado. Na verdade é uma confusão muito grande, como havia dito para você, né? O CREF ele é um órgão normatizador, ele é um órgão fiscalizador. Então, assim, todo mundo que se forma em educação física, aliás, começa na base. Se você quer fazer uma atividade física, você precisa procurar um profissional de educação física formado. E se você quer dar aula de qualquer que seja o esporte, você precisa passar pela faculdade de educação física. Então, começa daí. Você, ao se formar, você tem um órgão que vai normatizar. Entrega seu diploma. Esse diploma é verdadeiro ou ele não é? O CREF faz essa conferência. Então ele tira da sociedade aquelas pessoas que não se formaram, compraram diplomas, e não são poucas as quadrilhas que o CREF chega a derrubar com falsos diplomas. Caraca, sério? Isso aconteceu muito durante a minha gestão. A gente tem uma parceria com a DICOM, que é a Delegacia da Polícia Civil que trabalha com esses crimes, e a gente conseguiu derrubar a quadrilha na mídia. Então, assim, olha a importância desse conselho. Fora a importância de uma comissão de ética. Então, nós temos profissionais de educação física que cometem crimes. Quem é que vai cuidar da sociedade caso um profissional de educação física chegue a molestar uma criança? Esse cara vai responder eticamente dentro do conselho. Então, é um órgão que protege a sociedade através da fiscalização, da normatização e dos processos éticos. E além da sociedade, né, como todas aquelas pessoas que são atendidas pelo profissional de educação física, acredito também que é um órgão que luta de mãos dadas com o profissional de educação física que anda dentro das regras e do padrão que se espera de um profissional. Né? Porque se você é um órgão que tem feito bem a fiscalização e tem cobrado bastante dos profissionais que não têm se enquadrado, você facilita a minha vida profissional. É isso. Se você consegue separar o trigo do joio, você já está ajudando muito o profissional de educação física. O profissional de educação física reclama do CREF porque não sabe o que é ter uma profissão sem uma regulamentação.
Caro é ter uma profissão que não é regulamentada. Olha o que acontece com o jornalismo. Com tantas outras, olha o tanto que o espaço é invadido. Imagine você se a educação física ainda é aquela de 1994, que um garoto de 14 anos já estava na beira de uma piscina dando aula. Quem que seria contratado? O prático ou o profissional de educação física? Será que a educação física seria o que é hoje sem um conselho de classe? Eu tenho certeza que não seria. Nós não estaríamos enquadrados na CBO como profissionais da saúde, nós não estaríamos dentro das escolas, nós teríamos perdido muito espaço. Então o conselho veio para trazer essa credibilidade para a sociedade. Consequentemente, valoriza o profissional de educação física sem precisar brigar por hora-aula. E é esse o entendimento que tem que ficar para o nosso profissional. Caro é não ter um conselho profissional. Coisa boa, coisa gostosa.